Mais um treinozão de pernas. Estamos aqui na Andegim mais uma vez, na nova casa. Seguinte, tem um vídeo no canal que eu postei alguns meses atrás, que era sobre o meu atual treino para desenvolver posteriores e glúteo. Nessa minha nova fase, né, que eu estou modelando físico, tirei bastante peso e tudo mais, eu estou dando um foco bem completo nas pernas. Eu estou treinando uma vez na semana, porém cada semana eu vou variando o estímulo. Como assim? Uma semana eu vou com um estímulo maior para posterior e glúteo, na outra semana eu vou com um estímulo bem maior para quadríceps. Hoje é para quadríceps, porém eu não deixo de começar meu treino de perna principalmente com esse exercício aqui. Eu já disse em alguns outros vídeos do canal que eu sempre começo minha sessão de treinamento pelo grupamento que eu mais preciso melhorar. Porque quando a gente começa com o primeiro exercício, dando ênfase naquilo que a gente precisa, a gente está menos fadigado, a gente está sem cansaço, consequentemente a gente tem mais energia e mais disposição, se é que eu posso dizer assim, para executar o que a gente quer fazer. Então, como eu ainda quero evoluir muito bem meus posteriores, o primeiro exercício sempre vai ser esse daqui. Para mim, é muito confortável e eu consigo ter uma qualidade de padrão de movimento muito melhor do que numa cadeira flexora, por exemplo. Sendo que a cadeira flexora já é comprovado, tem estudos mostrando isso, que ela para hipertrofia é mais interessante. Porém, eu sou muito apto para você fazer aquele exercício que você mais tem afinidade. E como o meu caso é esse, eu sempre começo aqui. Faço minhas séries de aquecimento, minhas séries preparatórias e a gente vai para as séries válidas. Padrão, o básico bem feito. Depois disso eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer aqui para estar dando ênfase nos quadríceps, que é o que eu preciso melhorar com maior vigor. Pega a dica, vê só. Quem tem problema de joelho, né? Sendo que a articulação do joelho é uma articulação que tem muitos problemas, se é que eu posso usar essa palavra. Porque você vai pegar questionamento de várias pessoas diferentes e cada pessoa tem um problema um pouco diferente. Uns sentem dores na parte da frente, parte lateral interna, lateral externa, na parte de trás dessa articulação. E uma coisa que muita gente não sabe, mas os músculos que estão, de certa forma, envolvidos ali com essa articulação são os posteriores e glúteo. Esse movimento que a gente faz de empurrar, por exemplo, grande parte dessa ação está ligada com o glúteo médio e com os posteriores de coxa. Então, quando você começa com esse exercício aqui, você está fortalecendo, preparando aquela articulação para as próximas séries do seu treinamento. Mais um motivo que eu gosto de começar com este exercício. Claro que eu sempre vou bater na tecla. Mobilidade é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer. Tem gente que ignora, tem gente que prefere aquecer dentro do próprio exercício, que é válido também. Eu não descarto essa possibilidade. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo vai estar seguro ou, de certa forma, tão confortável para fazer esse tipo de coisa dentro do exercício propriamente dizendo. Então, eu prefiro fazer uma série boa de mobilidade, tanto para joelho, como para todas as articulações da perna, para depois em si aquecer dentro do exercício. Eu acho muito melhor, principalmente se você não tem certo tempo de treinamento na academia. Se você tem pouco tempo, está começando agora, é uma pessoa que está entrando ali na fase intermediária do treinamento, eu acho que é assim muito válido. Eu gosto de fazer isso, me propõe segurança, me propõe conforto, me dá mais mobilidade, me permite fazer uma melhor execução. Então eu não fico perdendo tempo sem fazer minha mobilidade. Eu sempre pratico ela. Passados as séries de aquecimento, eu já entrei nas preparatórias, coloquei uma carga relativamente que está começando, vai ficar um pouco pesada para mim. Então vamos começar as séries válidas. Você sabe que eu gosto de trabalhar com 6 a 4 repetições por séries válidas. Principalmente agora que eu estou consumindo pouca comida, as refeições estão ficando cada vez menores, consequentemente estou com um pouco menos de energia. Então, para compensar isso, compensar essa percepção de esforço, eu aumento a carga, tentando manter o padrão de movimento o melhor possível.
Então a gente pode entrar nesse conceito da progressão de carga, que é o que eu estou tentando trabalhar. Se eu estivesse comendo igual eu estava comendo de janeiro para trás, que era a época do meu off, do meu book, eu estava fazendo ali séries válidas com 8, 10 repetições. Era muito bom. Mas agora a gente tem que entender que é tudo processo. Nessa fase do meu processo, eu tenho que comer menos, então a gente aumenta a intensidade do treino, diminui o volume. E assim a gente vai trabalhando. É tudo questão de percepção dentro do que você está trabalhando em cada fase. Eu já fiz minha série de aquecimento e preparatórias, então eu vou logo direto para as séries válidas. Eu levei um puxão de orelha do meu treinador essa semana, porque por eu estar nessa fase de déficit calórico, estava um pouco fraco, eu estava exagerando um pouco nas cargas. Eu estava um pouco bolado com algumas coisas que aconteceram e queria só sentir dor, sabe? Mas isso não era hora para esse tipo de coisa. Deixar aí 3 repetições na reserva para minha próxima série válida, colocar pelo menos uns 5 quilinhos a mais para dar um pouquinho mais de sobrecarga. Percebam que durante os exercícios eu não faço o movimento direto, sempre nos picos de contração eu seguro 2, 3 segundos. Por quê? Lá atrás, antes mesmo de entrar para a faculdade de educação física, eu vi em muitos livros de educação física, claro, sobre treinamento, metodologias, sobre segurar os picos de concentração. Por curiosidade, eu comecei a fazer isso nos treinos de perna. Foi quando comecei a notar uma evolução bem considerável. Porém, na parte superior, que é a minha atual carência, eu deixava a desejar. Sabe aquela emoção de querer socar a carga e fazer de qualquer jeito? Pois é, eu também me deixei me levar muito. Mas a gente tem que entender que para isso, a gente tem que ter o quê? Paciência, constância e metodologia aplicada de treinamento. Resultado tá dando. Uma pergunta frequente que eu recebo lá no Instagram é a seguinte: no treino de pernas, muita gente vem questionar a mim sobre ficar sem ar ou ficar com a famosa tela preta, ficar com a vista escura. Grande maioria dos casos que eu presencio treinando junto ou trocando aquela ideia na academia é a questão da respiração. A galera não sabe respirar na hora de fazer os exercícios. Por que eu digo isso? A gente tem que entender uma coisa. A gente consegue fazer um padrão melhor de força com a respiração fechada, que é aquele famoso respira, segura, faz o movimento e solta. Só que a gente tem que entender o seguinte: tem gente que faz a seguinte questão: senta no equipamento, vamos supor aqui o rack, segura a respiração, desce, sobe, continua com a respiração fechada, desce e sobe de novo. Isso está errado, você está passando muito tempo sem respirar. A dica que eu dou é uma dica bem básica, eu acho que a maioria já deve ter visto em algum lugar por aí. Fecha a respiração aqui antes de descer, fechou a respiração, desceu, subiu, respira, desceu de novo, respira. Se você só fecha a respiração e vai fazer, você vai ficar sem ar, vai estar fazendo muita força, vai ficar sem oxigenação nos músculos e no sangue. Obviamente você vai ter um treco, um piripaque. Então a questão chave é a respiração. Você aumenta a sua resistência também com a respiração. Não só no treino de pernas, mas em qualquer outro tipo de treinamento. Respiração é muito importante. Então aprendam a respirar no exercício. E isso vai dar melhor atributo para você treinar. Você tem que se lembrar disso. Respiração.
Eu vou agora para minha última série. Vou só ver aqui quem tá mandando mensagem. Olha aqui, ó. A Flávia Tenórios. Eu postei lá no Instagram sobre o último vídeo que eu postei antes desse. E ela disse que, ó, assim que eu chegar em casa eu assisto na televisão melhor. Disse tudo. Aproveita para fazer aquela refeiçãozinha de almoço, a janta, já dá aquela conferida, pega as dicas e depois é só aplicar. Vamos nessa? Preste atenção na minha respiração. Nunca tenha como principal via de respiração a boca. Use sempre o nariz. Por quê? Acho que eu nem precisava explicar, mas tem muita gente também que me pergunta, então vou explicar. A gente sabe que nosso principal via de respiração é o nariz, as narinas. Só que tem gente que vem pra cá e faz isso aqui, ó. Você deve usar a respiração da boca como forma mais rápida de colocar oxigênio para dentro, porque a via é um pouco maior, dentre outros fatores. Mas se você entende isso, respirar principalmente pelo nariz, isso muda o jogo, muda a forma de você trabalhar. Então é uma pequena dica, uma coisa simples que a galera peca muito e acaba se prejudicando no treino. Pra gente finalizar agora, vamos fazer o famoso agachamento livre. Eu passei uma grande temporada sem fazer esse exercício por causa da minha coluna, mas eu fiz algum trabalho bem completo em cima dela, consegui uma parceria com o fisioterapeuta, ele me ajudou bastante, aliei meus treinos para agir na minha causa, né, no meu problema, mas agora recuperado, vamos voltar a fazer esse exercício que eu acho magnífico. Para mim é um dos melhores de perna, eu gosto muito de fazer. Let's enjoy this little show, make you feel like it's a lifetime. This moment I'll be flying to the skyline. You ice cold, but you touch get me out of my mind. Um exercício que a gente trabalha no plano sagital, que eu acho muito válido, porém algumas das dificuldades que eu encontro da galera nesse exercício é consciência corporal, confiança é um dos fatores que eu também vejo que a galera não faz muito bem esse exercício por causa disso. É a confiança que não tem, talvez um medo de ser esmagado pela barra. Por isso que eu gosto muito da gaiola, que é essa barrinha de ferro. Qualquer coisa, se você descer demais, a gaiola vai te salvar. Esmagado você não morre. Um negócio que eu gosto muito de treinar aqui na Undergym é que tem um atleta profissional aqui. E pra quem não sabe, eu ia muito na academia dele, pagava diária, todo final de semana só pra ver ele treinar. Por quê? Qual era a lógica? Eu não tinha grana pra pagar um treinador, nem nada. Aí o que é que eu fazia? Pô, se eu quero aprender a treinar de verdade, vou treinar igual um profissional. Só que eu assisti os vídeos, mas eu ficava pensando, será que é assim mesmo que esses caras treinam? E quando eu vi aonde o atleta profissional da minha cidade treinava, comecei a pagar todo final de semana 40 conto de diária para poder ir ver ele treinar.
E eu aprendi muita coisa treinando, só olhando ele. E assim, eu diria que em relação a treino, pega muito. Sabe por quê? Pega o seguinte, a gente vê muito na rede social os atletas pegando cargas absurdas, fazendo execuções duvidosas, porque a gente tá vendo ali um vídeo que ele quer mostrar. Mas você indo ver o cara pessoalmente, padrão de movimento, treino, é coisa excepcional, mano. Eu brinco, parece uma dança, porque é um movimento tão limpo, tão bonito, que você olha assim e fala, caramba, bicho, por que que a gente não vê isso, tá ligado? Uma parada que eu sempre digo para quem quer treinar a perna, procure sempre sapatos com solado reto. Tênis de corrida para treinar a perna, eu não acho que seja uma coisa muito interessante, porque ele foi feito para absorver impacto e ele é fofo na sola. Então quando você está com um tênis desse para fazer um agachamento, por exemplo, seu pé vai ficar bambeando por causa dos amortecedores que esses tênis têm. Então se forem treinar a perna, treinem com solado reto. Quando eu troquei isso, ficou bem mais confortável para mim fazer os exercícios. Treinar finalizado, vou embora fazer meu cardio. Eu, quando faço treino de pernas, com certeza não faço esteira. Vamos embora para a bicicleta, mais confortável. E agora são 40 minutinhos e se bora para casa fazer a refeição pós-treino. Hoje, pelo horário que eu estou treinando, vai ser 100 gramas de brócolis e 120 de carne de frango. Se eu não me engano, tenho que dar uma olhada que eu já esqueci. Então até o próximo vídeo, já aproveita e se inscreve, deixa aquele like, vamos crescer junto. E se fiquem ligados que vai chegar mais vídeos sobre suplementação. Vocês curtiram aquele vídeo sobre o Whey Protein? Vou trazer um novo suplemento aí para vocês ficarem por dentro do que fazer nessas situações, beleza? Até o próximo vídeo.